Fala galera, aquele abraço para você que me acompanha aqui diretamente da Machado TV. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar do Clube do Remo. O Clube do Remo que infelizmente desceu mais duas posições com o andar da 28ª rodada e está na 12ª posição. A gente vai destrinchar tudo isso aqui no decorrer do vídeo na Machado TV. Eu peço encarecidamente que você deixa o like, que você se inscreva no nosso canal e ative os sinos das notificações para chegar todos os conteúdos aqui da Machado TV, beleza? Pois bem, meu povo, finalizada a 28ª rodada da Série B, temos um novo líder. É o Criciúma, galera. É o Criciúma, venceu fora de casa a equipe do Coritiba e assumiu a ponta do Brasileirão da Série B. Que arrancada sensacional da equipe do Criciúma, que começou a arrancada em cima do Paysandu. Venceu desde lá, foram 18 jogos e a equipe do Criciúma impressionantemente conseguiu 14 vitórias em 18 jogos, a partir daquele jogo contra o Paysandu na 10ª rodada. Impressionante, merecida a primeira colocação pelo que vem jogando a equipe do Criciúma e assume aí a ponta da tabela de classificação. Eu vou até deixar para vocês aí na tela a classificação de momento após o fechamento dessa 28ª rodada da Série B. O primeiro colocado é o Criciúma com 49 pontos, o segundo é o Goiás com 49, o terceiro é o Coritiba com 47 pontos e o fechamento aí do G4 é o Novo Horizontino com 46 pontos. Bem seguido de Atlético Paranaense, que também vem numa sequência boa, vem de 5 vitórias consecutivas, está na 5ª colocação com 45 pontos e colou no G4. O sexto colocado é o Cuiabá com 42 pontos, o sétimo é a Chapecoense com 41 pontos. Como deu uma caída essa equipe da Chapecoense, hein? Perdeu o Mailton, que era o melhor lateral da Série B, foi para o São Paulo e teve uma queda de rendimento após a saída do seu melhor jogador. O oitavo colocado é o Atlético Goianiense com 41 pontos, o nono colocado é o CRB com 40 pontos, que é o próximo adversário do Clube do Remo. O décimo é o Avaí com 40 pontos. Agora na segunda página da Série B, o 11º é o Operário do Paraná com 39 pontos, o 12º é o Clube do Remo com 39 pontos, o 13º é o Vila Nova com 37 pontos, o 14º é o Ferroviária de Araraquara com 33 pontos, o 15º é o Atlético com 32 pontos e ali fora da zona do rebaixamento, o 16º é o América Mineiro com 30 pontos. Agora na zona do desespero, 17º é o Volta Redonda com 30 pontos, 18º é o Botafogo de São Paulo com 29 pontos, o 19º é o Amazonas com 27 pontos e o lanterna da competição é o Paysandu com 22 pontos. Essa situação aí do Clube do Remo na Série B, a gente deve muito falar isso, a insistência por uma coisa que todos viam que não ia dar certo no Leão. O que eu quero dizer com isso? Que o Marcos Braz, ele permaneceu com o Antônio Oliveira, insistiu no Antônio Oliveira. Todo mundo sabia que ele não conseguia dar uma dinâmica a mais para a equipe do Clube do Remo, não conseguia fazer a equipe jogar bem, era uma reclamação habitual aí do torcedor azulino e demorou demais para demitir o técnico Antônio Oliveira. Já era para ser demitido antes do jogo do Coritiba, fora de casa, que foi 0-0, já era para ter saído fora do Clube do Remo. Mas não, preferiram empurrar com a barriga, aí foi, ganhou do Amazonas fora, aí ficou de boa. Conseguiu um empate com o Vila Nova, naquele jogo que o Remo jogou péssimo, jogou muito mal contra a equipe do Vila, mas conseguiu arrancar o empate. Mas a gota d'água foi contra o Atlético Goianiense no Baianão lotado, perdeu por 1-0, e jogando mais uma vez de forma pífia, para a revolta do torcedor do Clube do Remo, que ficou muito chateado, pagou um ingresso caro para ver um futebol de péssima qualidade. O que fazer agora com o Clube do Remo? É ver o que o Guto Ferreira pode extrair desse elenco. O Remo atualmente está a 7 pontos do G4. Está um pouco distante, tem 10 rodadas para tentar alguma coisa.
ainda tem o risco do rebaixamento, que ainda não se livrou totalmente, está 6 pontos do Z4. Muitos passam filme na cabeça de 2021, no qual o Remo precisava fazer apenas 7 pontos e não conseguiu fazer esse limite, acabou caindo para a Série C com 44 pontos, Londrina se safando naquela oportunidade. Mas eu acredito que o Remo ele não tem time para cair para a Série C. Mas, pelo futebol apresentado, não tem futebol para subir para a Série A. Tem algumas equipes que estavam mal na competição e conseguiram ter uma sequência boa, que é o caso do Atlético Paranaense, o Criciúma, que teve uma arrancada sensacional. Enfim, o Atlético Goianiense parece que se espertou também, ganhou a sua terceira consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro e se aproximou mais aí do G4. Então, o Remo precisa de uma arrancada dessa. Precisa de uma arrancada dessa, mas para isso tem que jogar bola. Tem que começar a fazer o seu dever de casa. O Remo que no começo da temporada, no começo ali da Série B, era um dos melhores mandantes da Série B, era muito letal jogando dentro de casa, e tanto que os seus resultados, a maioria era jogando em Belém. Tanto que não conseguia vencer fora, chegou o Antônio Oliveira, conseguiu vencer com o Clube do Remo jogando fora de casa, porém perdeu uma das melhores situações que o Remo tinha, que era jogando dentro de casa. E nisso, o Remo acabou perdendo pontos que não poderia perder, que foi contra a equipe da Ferroviária, fora, né? A gente vai lembrando aqui aos poucos. Se você se lembrar aí, deixa aí nos comentários também. Mas os que eu lembro que era a vitória certa do Clube do Remo, que foi contra a Ferroviária, que estava 1 a 0 para o Clube do Remo, o Carlão empatou no fim do jogo. Contra o Atlético Goianiense, no qual aquele gol que o Remo pegou no final também, teve gol anulado do Regis, teve aquela situação. O jogo propriamente até contra o Criciúma em Belém do Pará, o Remo criou mais, teve mais oportunidade e não conseguiu vencer a partida, foi penalizado com um gol no final de pênalti do Jean Carlos. Então isso a gente vai vendo, a gente vai citando esses pontos perdidos pelo Clube do Remo, que para quem quer subir não pode estar desperdiçando, principalmente jogando em casa. E agora o Remo vai ter que correr atrás, vai ter que começar a ganhar seus jogos. O primeiro passo é jogar contra o CRB, dentro de casa, com o comando já do Guto Ferreira. Vamos ver como ele vai montar essa equipe do Clube do Remo. Tem alguns jogadores no Leão que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Leão Azul Paraense. Um deles é Eduardo Melo. Fez gol ontem? Beleza, fez. É a sua obrigação, Eduardo Melo. Mas não é um jogador que a gente quer para o Clube do Remo. João Pedro, na primeira partida que atuou também com a camisa do Clube do Remo, tive um toque diferente, conseguiu fazer uma parede, mas depois disso não conseguiu fazer mais nada. Não conseguiu desempenhar um bom futebol com a camisa azulina. Então, fica difícil. Fica difícil, fora que laterais esquerdos aí que o Clube do Remo tem, Sávio e Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues ontem entrou, porque o Sávio não podia atuar ontem. E não nem fede nem cheira. É um jogador que não ataca muito, é um jogador que defensivamente fica na dele. Então, para mim não faz sentido ter um Alan Rodrigues. E na lateral direita, o Nathan Santos. Eu acho ele muita firula, muita firula. É um jogador que tem qualidade, a gente vê disso, que ele tem qualidade, às vezes consegue fazer uma jogada bacana, só que ele enfeita muito, é isso que estraga. É isso que estraga. Caio Vinícius também tá mal demais no Clube do Remo. Mal demais, mal demais. A gente vê que ele tenta algumas situações, tenta fazer uma jogada, só que não consegue. Não consegue, é muito abaixo, tá, o Caio Vinícius. E o Jaderson? O Jaderson, que era um dos principais jogadores do Clube do Remo, um jogador que era muito forte fisicamente, tinha um bom passe, né? Era um dos principais jogadores do Leão Azul. Só que caiu muito de produção após aquele choque com o novilho no Repá, que teve aquela concussão cerebral, ficou alguns dias fora, eu acho que foi um mês fora. Então, depois disso, voltou e não jogou mais nada. Não jogou mais nada, não vem rendendo. Ontem foi no banco de suplência, por conta da sua baixa apresentação dentro de campo. E voltou no segundo tempo
juntamente com o Janderson. O Janderson também é um jogador que caiu muito de produção, era um dos principais jogadores ali no começo da Série B, principalmente ali pela ponta direita, juntamente com o jogador Marcelinho, e tinha essa troca aí, só que depois parece que acabou. O Marcelinho também não rendeu mais. Então, complicado, meu povo, complicado. A gente torce para que o Clube do Remo consiga a recuperação, mas completando aí os 45 pontos, acredito que o Remo não vai brigar mais por acesso. Tem que fazer o seu dever de casa, tem que ganhar e ficar de boa aí na Série B. Se der para subir, beleza. Se conseguir engatar uma sequência positiva de vitórias, beleza. Mas, a priori, de momento, é fazer a pontuação de rebaixamento e se livrar totalmente e já pensar na temporada de 2025. Beleza? Galera, você que gosta do meu conteúdo, você que me acompanha aqui diretamente do YouTube da Machado TV, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal, que a gente quer chegar numa meta aí de 2.000 inicialmente. E ative o sininho das notificações para chegar todos os nossos conteúdos, para você sempre estar bem informado sobre a equipe do Clube do Remo e também do Paysandu, beleza? Aquele abraço e vamos até uma próxima, juntos com o futebol paraense.